existe sempre uma boa questão para que você e eu possamos pensar sobre ela. Olá, pessoal, é sobre isso que eu quero falar hoje, porque tanto para com você como para comigo é necessário pensar sobre algumas questões, porque pensando em alguma questão podemos encontrar boas soluções saudáveis para a nossa vida em comum. Então, o pensamento é estimulado, é encorajado, é incentivado tanto para você como para comigo. Então, nós temos essa capacidade de pensar, nos dada pelo próprio Deus que nos criou para pensarmos, para sermos pessoas pensantes, que pensam mesmo, que possam refletir, que possam como é que é a palavra? Meditar, que possam ponderar sobre as coisas, que possam refletir sobre as coisas. E isso é importante. Essa capacidade tem que ser exercitada dia após dia por você e por mim, cada vez mais. Então, nós devemos fazer esse exercício ser constante em nossas vidas. O exercício de pensar. Para que assim possamos trazer soluções para a nossa vida prática a respeito de muitas coisas que só podem ser solucionadas através do pensamento. Quando pensamos em uma saída, em uma alternativa, em uma coisa que podemos fazer para escapar de certas coisas ruins que podem nos acontecer. Nós temos a capacidade de pensar, de criar através do pensamento coisas boas. A nossa criatividade vem da ação de pensar. Então isso é importante se dizer. Porque tanto você como eu devemos pensar dia após dia. Isso é importante. A capacidade de pensar é útil para você e para mim nesse sentido. Então, nós não podemos negligenciar isso. Ninguém pode nos impedir de pensar. Não. Essa questão de é proibido pensar não é algo que nós devemos levar em conta. Porque não é proibido pensar. Pelo contrário, não é proibido pensar. O pensamento é algo livre. Não tem nenhuma lei que possa nos impedir de pensar. É um absurdo isso. Então, nós devemos usar a nossa capacidade de pensar para que possamos ter uma vida saudável. Possamos ter uma vida que seja uma vida que não é afetada por coisas inconvenientes, por coisas que não trazem nenhum bom resultado para nossas vidas. Porque existem muitas coisas hoje que nos adoecem, nos fazem mal. Porque pessoas pensaram em criar coisas para afetar a nossa vida de forma negativa, de forma nociva. E isso não é bom. Quem faz isso tem uma perversidade, digamos assim, em pensar tais coisas para prejudicar outras pessoas. O nosso modo de pensar não pode ser dessa forma. E eu vou ler aqui um texto que diz isso claramente. Esse texto está aqui na Epístola de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Está escrito assim, ó. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Então,
O nosso pensamento, meu e seu, tem que ser ocupado com essas coisas. Coisas boas, úteis, sérias, importantes, saudáveis, sensatas. É com essas coisas que o nosso modo de pensar tem que se ocupar. Porque quando nos ocupamos a pensar nessas coisas, isso vai nos ajudar e vai ajudar outras pessoas também. Isso é saudável para qualquer ser humano. Então, o estímulo é esse, pessoal. Esse é o estímulo correto naquilo que devemos pensar, naquilo em que devemos ocupar nosso pensamento com essas coisas. Porque isso sim vai trazer muitos benefícios para todas as pessoas que estão vivas hoje no século XXI. Então, nós devemos parar e pensar sobre essas questões, para que assim possamos ter um modo de pensar saudável, perfeito, eficaz, eficiente, responsável, equilibrado, sem dolo ou maldade alguma. Então, é isso que nós devemos fazer. E eu vou ler aqui agora um texto aqui que saiu na Folha Universal que fala exatamente sobre isso. Na coluna aqui, para pensar. Quem vai pensar? Você e eu. Então o que eu vou ler aqui é para você e eu pensarmos a respeito disso, para chegarmos a uma conclusão lógica que nos possa beneficiar a pequeno, médio e longo prazo. Isso é importante. E não só beneficiar a você e a mim, mas a todas as pessoas com as quais convivemos, com as quais vemos. Isso é importante. Então, esse para pensar aqui tem uma pergunta. Dependência escolhida ou imposta? Então eu vou ler aqui o texto que tem o objetivo de fazer com que você e eu possamos pensar sobre ele. Então eu vou ler aqui, está escrito assim. A primeira troca de mensagens via internet aconteceu na década de 1970, entre computadores instalados na Universidade da Califórnia, em Los Angeles, e na Stanford Research Institute, ambas nos Estados Unidos. Logo depois, a grande inovação tecnológica atravessou fronteiras e chegou ao Brasil em 1988, se popularizando na década seguinte. De lá para cá, os cabos foram trocados pela rede Wi-Fi. Os grandes computadores agora cabem na palma da mão e a internet mudou completamente nosso modo de estudar, de nos informar, de trabalhar, de cuidar do lar, de nos locomover, de educar nossos filhos, de comprar, de cuidar da saúde, de nos relacionar e de viver. Então, nessa primeira parte aqui, ele fala sobre que a internet, como conhecemos hoje, ela está presente em praticamente todas as áreas das nossas vidas. Para tudo se usa a internet hoje. Os sites, os vídeos, as redes sociais de forma geral, tudo está sendo usado pelos seres humanos. Mas será que isso é bom? Ou será que isso é ruim? É sobre isso que devemos pensar. E o resto do texto aqui vai falar mais a respeito disso. Então eu vou continuar lendo aqui. Já não entramos e saímos da internet como outrora, pois estamos constantemente conectados. Já não carregamos mais a carteira com dinheiro em espécie ou cartões, pois tudo está no smartphone ou no relógio inteligente. Já não sabemos mais o que é viver se não for em função das facilidades da era moderna. Com isso, o mundo está se transformando rapidamente em uma grande rede de ecossistemas de tecnologia, carros autônomos,
casas inteligentes e smart cities, cidades inteligentes. Então, tudo está se tornando algo que é tudo feito pela internet. Será que isso é bom? Será que isso é ruim? Será que isso é bom para os relacionamentos humanos, interpessoais ou pessoais mesmo? Será que a internet em si, com todos os seus recursos, é útil para manter um relacionamento saudável entre as pessoas? Será que isso está acontecendo? Ou será que as pessoas estão se distanciando desse relacionamento, do convívio mútuo, do amor fraternal, da convivência saudável, do diálogo pessoalmente falando? Será que a interação entre as pessoas hoje está se distanciando ou está sendo feito de perto? Essas são as questões que nós vamos pensar. Porque se tem alguma coisa interferindo na vida humana de forma que as pessoas não estejam mais convivendo em unidade, digamos assim, tem algo impedindo que isso aconteça. E se tem algo que está impedindo que isso aconteça, devemos pensar que isso é ruim, isso atrapalha, isso prejudica de alguma forma. Então, devemos pensar a respeito disso. Agora vou continuar lendo aqui, ó. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, 87,2% dos brasileiros com mais de 10 anos usam a internet diariamente. São mais brasileiros conectados do que com acesso ao saneamento básico, pois, segundo o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, 83,6% possuem acesso ao abastecimento de água e 46,3% ao tratamento de esgoto. A verdade é que a internet dominou todas as áreas e espaços, se tornou onipresente e impôs uma dependência total a ela. Em breve, quem não estiver conectado será semelhante a alguém sem identidade, pois deixaremos de ser integrantes de uma sociedade para sermos um mero fragmento da internet. Então, se está chegando a esse ponto, dá para se ver que isso não é saudável, não é normal, não é comum. Não pode ser aceitável nem por você nem por mim. Algo que nos prejudica o nosso relacionamento íntimo, familiar, o nosso relacionamento com outras pessoas, com os nossos amigos, enfim, com os nossos parentes, familiares, de forma geral. Porque não temos mais tempo para conversar, para aconselhar, para consolar alguém. Tudo está ficando muito distante e restrito a esse âmbito da internet, onde os celulares, os tablets, os computadores, de forma geral, as pessoas ficam mais tempo usando isso do que conversando com alguém. Em vez de conversar com alguém, manda mensagem de um para o outro. O pai manda mensagem para o filho manda mensagem para a mãe manda mensagem para outra filha. É assim que está acontecendo hoje, pessoal. Tudo é feito em função da internet. Tem cabimento isso acontecer? Isso é algo saudável? É isso que devemos pensar. Porque algo saudável tem que ser saudável para todas as pessoas. Tem que ser útil, tem que ser importante. Mas quando existe alguma coisa que esteja impedindo que algo saudável aconteça,
entre as pessoas, é hora de entendermos que, apesar disso aparentemente ser bom, é algo nocivo, é algo que está estragando o relacionamento entre as pessoas. Isso é ruim. É muito ruim mesmo. Então agora eu vou continuar aqui, ó. Agora, já parou para imaginar o que aconteceria se as pessoas se permitissem ser guiadas por Deus na mesma proporção que se entregam à tecnologia? E se elas se permitissem consultar a Deus sobre todas as coisas, assim como recorrem à internet, sempre que estão com alguma dor, alguma dúvida, ou planejam realizar um sonho? E se elas estivessem na comunhão com Deus da mesma forma como gastam seu tempo conectadas e seu dinheiro em equipamentos tecnológicos? Você já parou para pensar sobre essas questões que foram levantadas aqui por essas perguntas? Já parou para pensar nisso? É sobre essas questões que devemos pensar a respeito disso. Tanto você como eu, para chegarmos a uma conclusão lógica do que devemos fazer. Porque se tem algo atrapalhando nossas vidas, e principalmente nosso relacionamento com o nosso Criador, nosso Deus e Pai, então é preciso às vezes se abstermos de algo mal que esteja nos atrapalhando de certa forma. Porque algo mal não é algo bom. Não inventa os valores. Os valores não podem ser invertidos nessa questão. Então, devemos pensar a respeito disso. Agora vou continuar lendo aqui, ó. Nas Sagradas Escrituras, somos alertados em Efésios, ou melhor, nas Sagradas Escrituras, somos alertados na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 5, do versículo 15 ao 18. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Se o apóstolo Paulo fosse usado por Deus para escrever Se o apóstolo Paulo fosse usado por Deus para escrever tal alerta nos dias atuais, ele substituiria o como andais por como usa a internet no dia a dia. E o não embriagueis com vinho por não sejais tão dependentes da tecnologia. Mesmo que venhamos a nos considerar autossuficientes por conta de nossa capacidade de raciocinar, criar e escolher, a verdade é que dependemos de pessoas e itens que facilitam nossa vida. E mais, estamos deixando de raciocinar, criar e escolher porque a internet faz isso por nós. A inteligência artificial está aí. Mas nessa busca por facilidades, muitos não percebem que não há nada maior e mais eficaz do que o Espírito Santo habitando em nós. É a Ele que devemos recorrer a todo momento. É para a sua palavra que devemos olhar e transformar esse hábito em horas, e é nele que devemos depositar nossa dependência, o que é infinitamente mais inteligente. Afinal, se trata do hoje e do porvir, ou seja, da vida eterna. Aproveitar todas as facilidades que a internet oferece não é errado. Pelo contrário. No entanto, o ser humano depende do que julga que seja maior e mais importante, e não podemos substituir o Criador por criações humanas. Precisamos ter equilíbrio, priorizar o que deve ser priorizado e escolher depender mais de Deus
do que de qualquer outra coisa terrena. Então, pessoal, é sobre essas questões que devemos pensar. Devemos pensar claramente a respeito disso, para chegarmos a uma conclusão lógica. Porque não podemos ficar reféns de algo que, de certa forma, nos prejudica, digamos assim. Pode até parecer que esteja nos facilitando, mas não está. Não está mesmo. E pensar sobre isso vai fazer com que entendamos essa questão. E quando entendemos isso, vamos, de certa forma, evitar ficar tanto tempo usando essas coisas, para que assim o nosso relacionamento com as pessoas seja mais saudável e produtivo ainda. Então, era sobre isso que eu queria falar a respeito disso. Então, eu espero que todos possam pensar a respeito disso. Em nome do Senhor Jesus. Amém.